Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta sexta-feira de Nos Tempos do Imperador, pro azar da Azayla e sorte da Pilar, o Samuel aparecerá a tempo de salvar a namorada e, de quebra, ainda desmascarar a nobre africana na novela das 6 da Globo. Perdidamente apaixonada, Azayla não medirá consequências para se livrar da irmã da Dolores. Azayla inventará uma mentira na maior cara de pau, só para enviar a protagonista Pilar até uma das ruas mais assustadoras de toda a corte, nas cenas que serão exibidas ainda nesta sexta, dia 27. A Pilar gritará de pavor ao ser abordada por um maníaco e, por sorte, o Samuel estará por perto para salvá-la. E no vídeo de hoje veremos a Azayla sendo desmascarada pelo Samuel e levando a pior. Também veremos o Tunico se vingando da Jerusa e do Floriano. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. E me conta, de qual cidade e estado você está acompanhando? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Nos Tempos do Imperador, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também em inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Azayla merece tomar uma surra depois da perversidade que fez com a Pilar? Qual castigo você acha que a Azayla merece? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou de ver o Tunico se libertando e se candidatando a deputado ou se preferia que ele tivesse se lascado, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. O Samuel enfrentará o criminoso ao dar de cara com a Pilar desacordada no beco escuro, pois correrá ao socorro da namorada assim que ouvir seu grito de pavor. O Samuel entrará em luta corporal com o homem para impedir que ele volte a machucar a Pilar, sendo capaz de colocar o mau caráter para correr. Entretanto, o Samuel não irá atrás do maníaco para lhe dar uma lição definitiva e mandá-lo para a cadeia ou para a terra do pé junto, porque estará muito mais preocupado com o estado de saúde da Pilar. A essa altura, o Samuel não sabe o que aconteceu e vai temer que a Pilar tenha sido vítima do criminoso, se lamentando por não ter chegado a tempo do pior acontecer. Entretanto, o que o Samuel nem imagina é que ele efetivamente salvou a Pilar, porque se não fosse por ele, o maníaco concluiria sua atrocidade e seria muito mais fácil do que ele esperava, já que a mocinha desmaiou de pavor. O Samuel ficará intrigado com o fato da Pilar estar andando por aquela região perigosa tão tarde e não entenderá o que houve, mas se preocupará apenas em salvar a mulher de sua vida. O Samuel pegará a Pilar no colo e só conseguirá pensar em um lugar para onde a mocinha pudesse ir, além de receber toda a ajuda que precisa para se recuperar. Prontamente, o Samuel carregará a Pilar nos braços, falando com a namorada a todo tempo que ela vai ficar bem, enquanto se desloca com a Pilar até a casa da condessa para pedir ajuda. O Samuel nem vai se preocupar em ser abordado nas ruas pelos policiais e ser responsabilizado pelo que houve com a Pilar, porque só estará focado em prestar socorro para a mocinha. Entretanto, para a sorte do rapaz, ninguém aparecerá, sendo que aquela poderia ser a oportunidade perfeita para o Borges mandar o Samuel para a cadeia de maneira definitiva. A essa altura, o Pedro estará declarando mais uma vez todo o seu amor para Luísa, depois que ambos concordaram em não virar as costas para o que realmente sentem um pelo outro.
A Luísa afirmará que, caso tivesse partido para a França, nunca mais seria capaz de esquecer o Pedro, que também mexeu com ela desde o primeiro momento que os dois se viram. A condessa vai admitir que fez de tudo para esconder os sentimentos em relação ao Pedro, mas que não foi possível, porque essa paixão é mais forte do que qualquer outra coisa que ela já tenha sentido na vida. Assim, a Luísa admitirá que está disposta a passar por cima de suas convicções morais e éticas estabelecidas até aquele momento, para viver plenamente o seu romance com o imperador. O Pedro dirá que a condessa não faz ideia do quanto essas palavras ecoam em seu ouvido, feito uma das mais belas composições já criadas. O Pedro voltará a dizer que sofreu feito um condenado à forca quando recebeu a notícia de que a Luísa partiria com o conde de Barral para a França. O Pedro afirmará que só de imaginar ficar distante da Luísa, sente seu coração se estraçalhar, porque ao pousar os olhos sobre ela desde o primeiro momento, teve absoluta certeza de que a Luísa é sua alma gêmea. O Pedro irá segurar as mãos da condessa e dirá que o toque dela é único, que o cheiro da Luísa lhe faz viajar em dimensões jamais descobertas e que o brilho dos olhos da amada é a preciosidade mais linda que ele já teve o prazer de enxergar durante toda a sua vida. A condessa ficará sem palavras e admitirá que também sente o mesmo pelo Pedro, garantindo que ele foi capaz de provar a ela que um amor realmente faz com que as pessoas percam o juízo e cometam loucuras, porque nunca, nem em 1.000.000 de anos, imaginaria que estivesse disposta a abrir mão do próprio casamento só para viver um amor proibido com o Dom Pedro II. Nesse ponto, o Samuel finalmente conseguirá levar a Pilar, que terá desmaiado de susto, em segurança até a casa da Luísa. E ele acabará flagrando um beijo entre a Luísa e o Pedro, ao se aproximar da condessa para explicar o que aconteceu. Entretanto, o Samuel vai disfarçar a respeito do ocorrido, fingindo que não presenciou absolutamente nada para se restringir a pedir a ajuda da Luísa. A condessa perceberá de imediato que o rapaz está muito aflito e prontamente pedirá para que ele conte todos os detalhes do que houve. É aí que o Samuel vai contar que estava na rua quando ouviu um grito desesperado da Pilar e, ao se aproximar do beco mais perigoso da cidade, imaginando que o maníaco estivesse prestes a fazer mais uma de suas vítimas, encontrou a Pilar desacordada, com um criminoso pronto para fazer o pior. O Samuel vai contar que seu sangue ferveu, ficou cego de ódio e partiu para cima do homem, sem sequer saber como. O Samuel chegará a se emocionar ao dizer que morreria se tivesse permitido que o pior acontecesse com a Pilar, além de se lamentar por não ter chegado antes. A Luísa ficará horrorizada com o que ouviu e abraçará o Samuel, afirmando que sente muito, além de dizer que ele foi muito corajoso de enfrentar o Crápula. O Samuel comentará que ainda não entende como a Pilar pôde sair sozinha por aquela região tão perigosa, nem o que exatamente a mocinha estaria fazendo ali, argumentando que qualquer pessoa que visse o trajeto que a Pilar estava fazendo tinha a obrigação moral e ética de alertá-la sobre o maníaco que ronda aquela área. Porém, a Luísa pedirá para o Samuel não pensar nisso agora, porque só vai conseguir se sentir pior, coisa que ela não deseja para o rapaz. Assim, a condessa vai garantir que tudo dará certo e que a Pilar receberá toda a ajuda necessária para melhorar, afirmando que ele pode ficar sossegado. Porém, a Pilar não estará nada bem a essa altura.
Depois do baque de ser expulsa do convento, ela ainda ficou frente a frente com um maníaco perverso que pretendia fazer as coisas mais repugnantes com a mocinha, se não fosse pela intervenção do Samuel. Assim, a Pilar estará ardendo em febre, muito mal contudo, e chegará a ter delírios diante da febre alta. O Samuel fará questão de acompanhar a namorada a todo instante e acabará ouvindo um murmúrio da Pilar, dizendo que foi a princesa a responsável por mandá-la direto para as garras do bicho-papão. E o Samuel ficará totalmente indignado com a situação, afirmando para si que as coisas não vão ficar dessa maneira. O Samuel prometerá procurar o Dom Olu e contar tudo o que a Zayla fez, de maneira que a jovem receba um castigo condizente com sua atitude repugnante. Sabendo que a Pilar está em boas mãos, o Samuel voltará para a pequena África, pois não aguentará que a Zayla fique impune de sua covardia por mais tempo. Assim, o Samuel pedirá para conversar com Dom Olu em particular, pois tem um assunto sério e muito grave para tratar sobre a filha dele, deixando o rei preocupado. O Samuel vai contar que a Pilar foi atacada por um maníaco em um beco escuro da cidade e que, por sorte, o pior não aconteceu, pois ele chegou a tempo de salvar a Pilar, além de ter dado uma lição no criminoso. E quando Dom Olu perguntar como Samuel pode ter certeza sobre o envolvimento da Zayla em algo tão cruel, o rapaz admitirá que a Pilar está ardendo em febre, tendo dito em um de seus delírios que a princesa lhe mandou diretamente para as garras do bicho-papão. O Samuel vai argumentar que tem muito respeito pelo Dom Olu, bem como gratidão e consideração, mas que o que a Zayla fez foi completamente injustificável, motivo pelo qual ela deve sofrer as consequências de seus atos e receber uma punição do pai. Ainda abalado, o Dom Olu agradecerá ao Samuel pela honestidade e pedirá para ficar a par sobre o estado de saúde da Pilar, desejando inclusive melhoras para a mocinha. Indignado, o Dom Olu chamará a filha para uma conversa séria na presença do Samuel, que confrontará a menina cara a cara sobre o fato da Pilar ter delirado e dito que ela foi a responsável por atraí-la para o beco escuro. O rei da pequena África obviamente puxará as orelhas da filha, mas a bronca não vai ser suficiente para colocar juízo dentro da cabeça dela. O Dom Olu jogará na cara da Zayla que ela poderia ter feito a Pilar sofrer traumas terríveis, ou, na pior das hipóteses, partir dessa para melhor, garantindo que isso jamais poderia ser algum tipo de brincadeira nem nada parecido com isso, até porque não criou a filha dessa maneira. E o rei nem conseguirá cogitar a possibilidade de que o intuito da vilã seria exatamente esse, o de que a Pilar fosse vítima de uma terrível atrocidade e, consequentemente, saísse do caminho dela pelo amor do Samuel. Dissimulada, a Zayla vai se desculpar e chegará a garantir que jamais quis causar mal algum para Pilar, mas que apenas queria fazer uma pegadinha com a jovem, que é tão esperta e corajosa. A Zayla vai se vitimizar, já que a Pilar não pode contrariar seus argumentos, pelo menos por hora, e prometerá que nunca mais repetirá algo assim, afirmando estar arrependida. Entretanto, o que a menina não mencionará é que a partir de agora ela pretende fazer coisas bem piores, porque seu arrependimento é apenas de não ter feito direito. A Dolores e a Pilar tiveram uma separação traumática nos tempos do imperador, mas as duas possuem uma forte conexão. No capítulo previsto para ir ao ar nesse dia 27, as duas terão uma espécie de encontro telepático,
o que deixará a irmã caçula toda arrepiada e crente de que a parente voltará para buscá-la na novela das 6. A Pilar arderá em febre depois da armação que a Zayla arquitetou para cima dela. Em seguida, na fazenda da família das duas na Bahia, a Dolores terá um sonho com a irmã, como se ela a visitasse. A menina despertará ansiosa e irá até o seu pai Eudoro, contando exatamente o que aconteceu. Apesar da mágoa que ele carrega em relação à filha mais velha, a Dolores dirá que tem certeza que a Fujona voltará para tirá-la do destino imposto pelo patriarca de se casar com o Tunico Rocha. Indignado com a postura da filha mais nova de ainda mencionar o nome da primogênita dentro de casa, depois de tudo que houve, ele exigirá que a Dolores volte a dormir e nunca mais sequer pense nessa traidora que só envergonhou e manchou o nome da família. A Dolores voltará para o quarto cabisbaixa, mas sem esquecer a irmã, fazendo questão de rezar por ela, pedindo para Deus proteger a Pilar, além de continuar convicta de que a irmã voltará para buscá-la em algum momento. A essa altura, agora que conseguiu realizar sua candidatura para deputado, logo após receber o apoio de todos os coronéis, o Tonico prometerá para o Nélio que vai acabar com a raça do Samuel, acreditando que o rapaz foi o responsável por fazer o coronel Ambrósio partir dessa para melhor, além de afirmar que a Pilar também não perde por esperar, porque essa vergonha ele não vai deixar passar de maneira gratuita, sendo que agora, atuando diretamente na política, ficará muito mais fácil se vingar e colocar as mãos nos dois fujões. O Pedro ficará irritadíssimo ao saber da reunião entre a Teresa Cristina e o Nino, motivo pelo qual confrontará a mulher, a rebaixando novamente, apesar das boas intenções que ela teve. O Pedro nem sequer vai esperar a Teresa se explicar e jogará na cara da esposa aos berros que durante todo o reinado a liberdade de imprensa não foi uma só vez atacada, porque o seu principal cliente era sempre a oposição, e ela o bem fazia, pois sempre fez questão que cada erro se fizesse público e discutido contra os seus ministros, além de acreditar na rotação dos partidos políticos e assegurá-la. O Pedro argumentará que a liberdade de imprensa é essencial para que o povo se sinta protegido e principalmente seguro, além de se sentir ouvido. O Pedro falará para Teresa Cristina que mesmo depois de tantos anos casados, a esposa não lhe conhece nem entende a importância de seus ideais. E ele chegará a soltar que a Luísa é totalmente diferente da imperatriz, fazendo com que a esposa se sinta completamente diminuída, não bastasse os chifres. A Teresa justificará que só quis o bem do Pedro, mas será ignorada, ficando na sala, falando para as paredes. Para completar a humilhação, no mesmo capítulo, ela verá um beijo entre o Pedro e a Luísa. O monarca teve alguns atritos com a Teresa Cristina desde o início da trama das 6 da Globo. Logo na primeira semana do folhetim, ele rejeitou um convite da mulher que ofereceu sua tenda para que os dois passassem a noite juntos. Ele também não está se preocupando em ser minimamente delicado com ela. Em uma conversa com a Luísa, Pedro foi bastante direto e afirmou que não sente nenhum tipo de amor pela imperatriz. Enquanto isso, a condessa de Barral saberá que o namorado da Pilar presenciou a cena e o chamará para ter uma conversa particular sobre o assunto delicado. A esposa do Eugênio pedirá para o Samuel guardar segredo sobre seu envolvimento com o imperador. E o rapaz vai garantir que nada que não lhe diga respeito, nem mesmo sobre sua própria vida,
é de sua conta, dando a entender que jamais usaria essa informação para prejudicá-la, nem muito menos o Dom Pedro II, fato que deixará a Luísa bem mais aliviada. Outra pessoa que receberá em breve uma notícia extremamente satisfatória é a Pilar, já que a madre voltará atrás de sua decisão ainda nesse capítulo e readmitirá a mocinha para frequentar as aulas no convento. O sentimento entre a Luísa e o Pedro falará mais alto e eles se entregarão de vez à paixão, tornando-se amantes. Com isso, os encontros furtivos e apaixonados passarão a ser cada vez mais constantes, e a Teresa Cristina acabará flagrando um desses encontros, testemunhando um beijo apaixonado entre o imperador e a condessa de Barral. O Pedro e a Luísa estarão tão entregues ao sentimento que nem notarão a presença da Teresa, que ficará arrasada. E aí, pessoal, você está gostando da novela? Sim ou não? Acha que a imperatriz deveria se vingar do Pedro? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!